Iniciamos agora a palavra do Senhor com a diaconisa Aldinéia Aragão. Muito bem, a paz do Senhor novamente a todos. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor que se encontra em Lucas, capítulo 15. Glória a Deus. A partir do verso 11, que tem por tema a parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: "Quero a minha parte da herança." E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: "Até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados." Então, voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho e disse: "Me perdoa." Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: "Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho." Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã. O filho pródigo. Vemos que o capítulo 15 de Lucas é um capítulo de percas, mas também de restauração, a qual estamos falando muito nesta manhã. E nós vamos ver que este filho foi restaurado. Mas primeiro o inimigo trabalhou no entendimento, na mente deste filho, a ponto dele pedir ao pai para vender tudo que ele tinha e lhe entregar a parte da sua herança. E este pai vai fazer tal feito. A palavra nos adverte para nós fugirmos da corrupção da carne, para nós fugirmos da aparência maligna. Mas esse filho foi coagido pelo inimigo da nossa alma, que trabalha no entendimento, que trabalha na mente, a ponto de provocar uma insatisfação tão grande no entendimento, no coração deste jovem, a ponto dele não desejar mais estar na presença do pai e pedir para se retirar da presença do pai. Mas o Senhor, que tem poder para restaurar a vida, para resgatar corações, vai trabalhar para restaurar novamente esse jovem. A palavra nos adverte que ele pega o que ele tem e vai para uma terra distante, para uma terra longínqua, para longe da presença do pai. Porque essa é o propósito, é a intenção do inimigo da nossa alma. Nos tirar de perto do pai, nos fazer entender que estar perto do pai não é a melhor opção, não é a melhor escolha, não é vitória estar desfrutando do bem que Deus tem para as nossas vidas. Porque temos conhecimento que na presença do pai tem paz, na presença do pai tem alegria, na presença do pai tem longanimidade, na presença do pai tem livramento, na presença do pai tem conforto, mas o inimigo vai trabalhar na mente desse jovem para dizer: essas coisas não valem a pena. E ele é convencido pelo inimigo da nossa alma de que essas coisas realmente não valiam a pena, pegando o que era seu e se retirando da presença do pai. E de uma certa forma, por um pouco de tempo, vivendo aparentemente muito bem, sem propósito, sem desígnio, porque essa é a intenção do inimigo de nossa alma, nos levar a vivermos de forma desgarrada, sem respeito pela vida, sem dignidade, sem prudência, nos levando a estar longe da presença gloriosa e do propósito poderoso do nosso Deus. Aparentemente estava tudo muito bem, até que a adversidade chegou, porque a adversidade chega para todos, independente da situação que esteja ou que seja. A adversidade bate na porta do rico, bate na porta do pobre, do negro, do branco, do leigo, do douto. A
a adversidade bate na porta de todos. E a adversidade chegou aonde esse filho estava. E ele estava longe do pai, desprovido dos cuidados, desprovido do amor, vivendo de forma errônea, com escolhas desagradáveis aos olhos do Senhor. O que é que nosso inimigo também trabalha para fazer nós vivermos de forma errônea, com escolhas tremendamente equivocadas. Mas quando a adversidade chega e o dinheiro dele acaba, ele começa a lembrar das coisas que ele vivia ao lado do seu pai, a sombra da defesa do pai. A palavra vai nos dizer que ele caiu em si. Amém por esta vitória. Ele caiu em si e admitiu que na presença do pai era melhor. Talvez você ainda não caiu em si, porque essa palavra o Senhor colocara no meu coração para estar falando com quem se encontra distanciado da presença. De forma aleatória, saiu da presença de Deus, de forma consciente, acreditando que estava vivendo uma vida monótona, que aquela não era uma vida que desejaria continuar tendo. Mas se distanciou dessa presença gloriosa. Mas o Senhor hoje está te convidando a retornar à presença dele. Talvez as suas escolhas foram equivocadas, te levando para tão distante do Pai. E agora o inimigo de tua alma ainda te condena, dizendo que a sua vida não tem mais sentido. Que a melhor escolha é dar cabo da sua vida, é pôr um fim ou continuar da forma que você se encontra, vivendo de forma longínqua da presença do Pai. Mas hoje, no nome de Jesus Cristo, se ouvires a voz do Espírito, não endureça o teu coração. Entenda que o Senhor está falando contigo e dando você a oportunidade de retornar a essa presença gloriosa como deu a este filho pródigo. Quando ele caiu em si, ele disse, não, nem os empregados do meu pai é tratado desta forma. Eu vou retornar à presença. Ele tem a humildade de retornar à presença do Pai. E retornando à presença do Pai, ele diz, eu não sou digno de ser chamado nem mais de teu filho, me trata como um dos teus servos. Mas o Pai que está de braços abertos, afirma a palavra que antes do filho chegar em casa, o pai já o visualizou de longe, correu aos seus braços, o abraçou, o beijou e o restituiu à sua presença. Restituiu dando vestimenta nova, restituiu calçando, restituiu lhe trazendo honra ao que o inimigo havia roubado dele, colocando sobre ele um anel. O restituiu, resgatou novamente para casa. O Senhor quer te resgatar. Aleluia! Esse pai ficara tão feliz com o resgate do filho porque ele frisou, o meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Estava longe da presença do Pai, mas agora está próximo. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas, que Ele nos restaure, nos restaurar, nos resgatar para o seu reino de amor, nos fazer viver de forma plena na sua presença. Amém? Se porventura tu tomastes a decisão de estar longe deste Pai, com atitudes, com postura, hoje Ele convida você, esse Pai amoroso, zeloso, a retornar à presença dEle, a estar de novo sobre os cuidados dEle, sendo abraçado por Ele, sustentado por Ele, conduzido por Ele, vivificado por Ele, abençoado por Ele. Amém? Vamos orar ao Senhor para que Ele te restaure, nos restaure como restaurou esse filho pródigo, nos colocando vestimenta, calçado, anel, nos dando condições de estar na presença dele de forma digna, para a glória que há no nome de Jesus. Pai, rendemos graças a Ti pela palavra lançada, Senhor, porque é palavra de resgate, é palavra de restauração, é palavra de vida. É a Tua palavra que nos limpa, que nos restaura. É as Tuas mãos fortes, o Teu Espírito que nos conduz à vitória. Senhor, pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, vai de encontro, Pai, esses corações que necessitam com urgência do Teu cuidado, que precisam com urgência do Teu socorro, da Tua providência, da Tua intervenção, da Tua vitória. Entra, Senhor, no nome de Jesus Cristo, aleluia, com providência nesses corações, trazendo vitória, resgate,
resgate, pela autoridade que há no nome de Jesus, que essas vidas que foram despedaçadas, esmiuçadas pelo inimigo, nesta hora seja restaurada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Você que queira, levante a sua mão, confesse Jesus como seu Salvador, o aceite, Ele está te resgatando, Ele tem mais prazer do que você em ter ao lado dele, em ser o seu Senhor, o seu Deus, o seu condutor. Ele te garante a vitória. Seja abençoado, restaurado, vivificado, tenha vida longa e digna na presença deste Deus, pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém.